Prosseguindo então na teologia da Reforma Protestante, como o segundo reformador, Ulrich Zwinglio, que viveu de 1484 a 1531. História. Nasceu na Suíça em uma família influente na cidade, pois seu pai era magistrado, chefe da cidade, e seu tio Bartolomeu era vigário da Igreja Católica, né? Formou-se na cidade de Basileia, onde obteve o título de mestre das sentenças. No mesmo ano de 1506 foi ordenado ao sacerdócio católico. Bom, então falando de Zwinglio, como falamos de Lutero também, a reforma protestante foi uma reforma dentro da Igreja Católica. Foram aqueles que planejaram reformar a Igreja Católica. Bom, então, tanto Lutero quanto Zwinglio, Calvino e outros também, nós aqui vamos destacar esses três, mas a grande maioria, ou os reformadores, eles eram católicos. Nós temos um grupo à parte que eles não eram católicos, né? Normalmente acredita-se que eles descendem dos valdenses e de outros grupos, tá bom? Mas esses grupos eram chamados de anabatistas, principalmente pelos católicos e pelos reformados, né? Luteranos, zwinglianos e calvinistas. Zwinglio sofreu duas grandes influências: o patriotismo suíço, e na Suíça também haviam muitos anabatistas. Então, por isso, Zwinglio ele chegará a conviver com alguns desses anabatistas, que eram grupos que existiam fora da Igreja Católica. Os anabatistas nós consideramos eles como os verdadeiros cristãos, porque a Igreja Católica, na interpretação evangélica, na interpretação da Assembleia de Deus, nunca foram cristãos, né? Sempre foi uma instituição político-religiosa fundada pelo Império Romano. E fora da Igreja Católica sempre existiram os verdadeiros cristãos que eram perseguidos pela Igreja Católica. Bom, então o patriotismo suíço, por que ele vai conviver também com alguns anabatistas? Porque nas regiões montanhosas da Suíça, também nas regiões montanhosas da Itália, viviam muitos cristãos escondidos, fugindo da Igreja Católica. Porque todo cristão que não aceitava o batismo infantil da Igreja Católica, eles tinham que viver fugido. E o mesmo acontece com as igrejas de Lutero e de Calvino. Eles também não vão aceitar esses cristãos que não aceitavam o batismo de criança, ou seja, eles não vão aceitar os anabatistas. Assim como a Igreja Católica perseguia os anabatistas, Lutero e Calvino também perseguirão. Então, como viviam muitos anabatistas, muitos cristãos nessas montanhas escondidos da Igreja Católica, Zwinglio vai conviver com alguns deles, né, ou alguns que tiveram influência do anabatismo, mas por fim vai rejeitar a doutrina deles. Bom, a outra influência que Zwinglio teve foi o humanismo de Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã ele foi praticamente um mestre, tanto de Lutero quanto de Zwinglio, né? E um pouco das doutrinas também de Erasmo de Roterdã, que era um católico também, tá bom? Mas que rejeitou diversas doutrinas católicas, entre elas aquela triste heresia da doutrina da predestinação. Erasmo de Roterdã rejeitou essa doutrina. Em 1515, ou seja, 2 anos antes de Lutero proclamar aquelas 95 teses, né? Em 1515 foi capelão das tropas suíças na Batalha de Marignano, quando foram esmagados pelo exército francês. Nesse período, infelizmente, acontecia muitos casos de guerras religiosas, tá bom? E com a Reforma Protestante, essas guerras vão se acentuar. Porque depois da Reforma Protestante, alguns líderes de Estado,
eles começaram a decidir entre catolicismo e protestantismo. Tá bom? E acabava que príncipes católicos faziam guerra contra os príncipes protestantes. Quem vai sofrer no meio dessas guerras são os anabatistas, aqueles verdadeiros cristãos que rebatizavam os católicos e os protestantes, né? Os príncipes protestantes, os príncipes católicos, todos irão perseguir esses anabatistas. Em 1516, foi transferido como capelão para Einsiedeln. Neste período começou a criticar a venda de favores divinos, o que era comum nas indulgências católicas, né? Ele inicia essa crítica até antes de Lutero. Criticava também bênçãos e cargos eclesiásticos e teve um contato inicial com Erasmo de Roterdã, filósofo humanista, do qual foi grande admirador. Então, ele tendo, vamos dizer, criticado principalmente os cargos eclesiásticos, que eram o quê? A Igreja Católica, ela criou uma espécie de corte. E como naquele período, aqui ainda não aconteceu a Reforma Protestante, né? Mas como nesse período a Igreja Católica, ela era ligada diretamente aos príncipes, aos reis, então a religião estava ligada ao Estado. Infelizmente, os reformadores, tanto Lutero quanto Calvino, eles vão manter, e Zwinglio também, né? Eles vão manter essa política, vou chamar assim, manter a religião ligada ao Estado, convencer príncipes a adotar uma religião oficial e perseguir aqueles que não seguiam aquela religião. É sempre importante nós lembrarmos isso, esse estudo da teologia da Reforma Protestante, como a Igreja Católica era ligada ao Estado, para nós tomarmos cuidado nesses últimos dias, como cristão, nós nos posicionarmos, mas que a Igreja cristã ela saiba sempre se manter separada do Estado. O único grupo desses que alguns chamam de reformado, mas não são reformados, que eram os anabatistas, só os anabatistas se colocavam como separados do Estado. É por isso que a Assembleia de Deus e Igreja Batista, eles se posicionam como derivados, né, dos anabatistas. A Igreja Assembleia de Deus e Igreja Batista, eles não derivam das igrejas da Reforma. Inclusive a Assembleia de Deus, como a Igreja Batista também, se chegar algum membro das igrejas reformadas em nossas igrejas, nós rebatizamos eles, né? Principalmente porque eles, dessas igrejas reformadas, são batizados quando crianças, tá bom? E, infelizmente, eles mantiveram muitas doutrinas católicas,